Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Tele Fábio e hoje é dia da gente falar de desenho animado. Afinal de contas, os desenhos animados durante os anos 80 e 90 eram praticamente tudo para a criançada daquela época. E numa década de abundância como foram os anos 80, a gente tinha de tudo e um pouco mais. Seja um super urso pronto para combater o mal, seja uma turminha do barulho, ou mesmo um urso falante numa aventura mágica, ou ainda um jovem guerreiro do passado. Então, se vocês querem relembrar alguns desenhos praticamente esquecidos lá dos anos 80, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Mas antes da gente começar, deixa eu perguntar rapidinho, já tá inscrito aqui no canal, né? Vai que tá chegando agora, ou já tá aqui um tempinho e ainda não teve coragem de se inscrever? Faz o seguinte, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar junto pro passado 2 vezes na semana. E quem lembra do desenho do Super Ted? Pois é, esse aí acho que pouca gente lembra, né? Um desenho bem obscuro, passou em diversos horários diferentes, passou em diversos programas diferentes e até em épocas diferentes. E hoje é um desenho quase impossível de se encontrar dublado. E vocês sabiam que o personagem Super Ted é britânico? Pois é, ele foi criado em 1978 pelo escritor inglês Mike Young, né, para ajudar o filho dele a superar o medo do escuro. Olha que legal. Já que o Super Ted era um personagem principal das histórias que o Mike contava para o filho dele antes do moleque dormir. E ele sempre enfrentava a escuridão, vencendo no final. E claro, né, o nome Super Ted foi criado baseado no nome Ted Bear, né? Um nome bem genérico lá para os norte-americanos, né? Também para os britânicos. Eles usam esse nome já há muito tempo, quando eles querem falar a respeito de ursinhos de pelúcia. E depois disso, o Mike achou que o ursinho herói podia ajudar mais crianças a vencer o medo do escuro e começou a publicar, né, as histórias em formato de livros que chegaram a mais de 100 edições, olha só, e acabaram fazendo um sucesso absurdo lá no Reino Unido e em mais de 30 países pelo mundo. E claro, né, com esse sucesso todo foi um pulinho para o personagem ganhar uma série animada. E o desenho de Super Ted estreou em 1983 e durou até 1986, contando com 3 temporadas que totalizaram 36 episódios com o ursinho. O desenho mostrava as aventuras do Super Ted, né, que era um ursinho de pelúcia, produzido por uma fábrica de brinquedos, mas que acaba apresentando defeito e ia ser jogado fora, ia ser descartado. Só que antes disso, ele é encontrado por um simpático alienígena chamado Manchinha. O alienígena amarelo joga uma poeira cósmica no ursinho e ele acaba ganhando vida e depois disso é levado para a mãe natureza para que pudesse ganhar poderes para lutar contra o mal. História bem maluca, né? E o mais maluco ainda era o jeito que o personagem se transformava. Ele se transformava meio que no estilo Superman, só que ele tirava, né, a pele de urso e por baixo da pele aparecia o uniforme de super-herói. With his cosmic dust, he took him to a magic cloud, where Mother Nature gave him special powers. That bear became Super Ted. E assim como Superman, o Super Ted tinha vários poderes, mas olha só, um deles não era voar. Só que ele conseguia fazer isso já que ele tinha umas botas mágicas que ajudavam ele a alcançar o céu. E o Super Ted e o Manchinha tinham vários inimigos, como o Esqueleto, o Bulk e o temido Cowboy Texas Bala. O curioso é que essa versão do Super Ted passou por um curto período de tempo no show da Xuxa dos anos 80, passando quase que batido com aquela enxurrada de desenhos que o programa exibia diariamente. Já durante os anos 90, o Super Ted voltou a ser exibido na Globo, primeiro na TV Colosso e depois como tapa-buracos na programação da madrugada da emissora. Mas vocês sabiam que essa segunda exibição do Super Ted, né, na Rede Globo não foi só do desenho lá do início dos anos 80? Pois é que lá em 1989 o ursinho acabou ganhando uma segunda produção chamada The Further Adventures of Super Ted, que foi produzida, olha só, nos Estados Unidos por quem? Pela Hanna-Barbera, né, pelos estúdios Hanna-Barbera, em conjunto com Mike Young, o criador do personagem. He's made of magic and dreams that do
E essa segunda animação tinha uma pegada muito mais, digamos assim, aventuresca, né? Com o Texas Bala, o Esqueleto e companhia se juntando a muitos mais inimigos para enfrentar o Super Ted e novamente o Manchinha. Outra coisa muito legal desse segundo desenho é que ele fazia muito mais referências à cultura pop, né? Dos anos 80 principalmente, como Star Wars e até outros desenhos animados, coisa que o desenho original quase não fazia. 3 astronautas irão viajar para o espaço onde nenhum homem jamais esteve. Este evento histórico será assistido pelo grande Super Ted e pelo seu amigo extraordinário. Este é o foguete mais rápido que nós já construímos. Ele irá atravessar nosso sistema solar e entrar na nebulosa de Andrômeda. A Andrômeda? E aí, agora eu quero saber, hein? Tem que falar a verdade. Vocês realmente lembravam do Super Ted ou tava lá, ó, escondidinho no subconsciente de vocês, né? Pronto para sair. E sabiam que esse desenho tinha tantas curiosidades assim? Ó, bora comentar. Agora, um desenho dos anos 80 que muita gente deve lembrar é Turma da Pesada, diz aí. E esse desenho foi lançado lá nos Estados Unidos em 1987 com o nome original Beverly Hills Teens. E ele foi produzido pela Dick Animation e pela Coca-Cola, olha só. E foi um desenho, né, que parecia ter um foco muito maior nas meninas, mas na verdade queria pegar todo o público que estava abandonando a infância e entrando na puberdade, já que a história se passava em Beverly Hills, na Califórnia, e seguia as aventuras da galerinha de adolescentes, né, que eram riquinhos do Teen Club. Então, as histórias do desenho quase sempre se desenrolavam no colégio, ou no clube de campo, ou no salão que as meninas frequentavam. E a mocinha do desenho era Lark Turner, uma modelo loira e estudante do ensino médio. E apesar de ser muito bonita e popular, ela não se achava e sempre era muito gente boa com todo mundo. Obviamente, o par romântico da mocinha também era um carinha muito gente boa e galã chamado Troy. Agora, as melhores partes do desenho aconteciam por causa da Bianca Dupré, uma patricinha típica dos anos 80 que era arrogante, metida, sempre louca para chamar a atenção e que parecia se importar somente com a sua gatinha chamada Imperatriz. E claro, se esse era um desenho mais voltado para os adolescentes, sempre tinha aquelas traminhas do tipo, né, a Dupree tentando derrubar a Lark para poder ficar com Troy. E é claro que fora a Bianca, esse desenho ainda tinha vários outros personagens que eram muito interessantes. Como por exemplo, Pierce Thorndike III, um moleque que era egoísta, snob e narcisista e que quase sempre estava junto com a Bianca nas tramóias para separar a Lark e o Troy. Tinha o Wilshire, né, o motorista da Bianca, um gordinho que estava sempre apaixonado por ela, tanto que ele era o único que gostava de qualquer coisa que ela fazia e aceitava ser o capachão dela. Tinha também a dupla Didi Jet, que sonhavam em fazer parte de uma banda de rock famosa. Tinha o Switchboard, né, que era um camarada que não parava nunca de falar e estava sempre se metendo no assunto dos outros. Tinha o Radley, um vida boa que adorava pegar uma onda, e a gatíssima Tara, que tinha até uma praia particular. Bom, e como esse desenho foi praticamente um precursor da série Barrados no Baile, né, e também aqui no Brasil da novelinha Malhação, sempre viviam aparecendo vários personagens ao longo dos episódios, né? Alguns apareciam, outros sumiam, junto com a galera principal. Aliás, vou dizer, essa série teve uma temporada completa com 65 episódios, já que ela passava de segunda a sexta lá nos Estados Unidos e fez muito sucesso lá fora. O que desanimou a galera da Dick e também da Coca-Cola a continuar o desenho foram as milhares de críticas de associações de pais que diziam que o desenho incentivava a futilidade e a busca pela popularidade, não importando o preço, ou seja, era um mau exemplo para as crianças. E foi essa mesma popularidade que fez com que esse desenho fosse exibido aqui no Brasil a partir de 1988, primeiro no Show da Xuxa e depois na Sessão Aventura nos finais de tarde. E ainda nos anos 90 ele voltou a ser reprisado dentro da TV Colosso. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, compartilha e deixa aquele like for pudo. E vamos fazer o seguinte, que tal a gente falar de outro ursinho dos anos 80?
Só que dessa vez, é claro, né, um bem mais lembrado aqui no Brasil, principalmente por causa do brinquedo da Tectoy. Afinal de contas, a gente vai falar do urso Teddy Ruxpin. E o urso eletrônico foi criado por Kim Force e foi trazido para o Brasil pela Tectoy e também virou um desenho animado lançado em 1987 lá nos Estados Unidos com o nome The Adventures of Teddy Ruxpin, que aqui no Brasil ganhou o nome traduzido As Aventuras de Teddy Ruxpin. Let's go to far off places and search for treasures bright. Come dream with me tonight. Let's build a giant airship and sail. E olha só que curiosidade legal, essa produção foi feita pela Dick, né? Teve 2 temporadas num total de 65 episódios, só que era um desenho seriado, pois é, bem ao contrário do que era 99% das produções norte-americanas, esse desenho tinha uma história, né, que começava, tinha um arco e terminava. E a história do desenho contava as aventuras do urso Teddy Ruxpin, que deixava sua casa na ilha de Rilona ao lado do melhor amigo, né, chamado Grub, que era um tipo de centopeia que adorava cozinhar um ensopado de raízes que obviamente só agradava o próprio gosto dele, parecia ser muito ruim. E aí os dois saem numa aventura pelo mundo se baseando num mapa antigo que leva eles para uma coleção de cristais que fica no continente Grundle. E aí, com a ajuda de alguns amigos como o inventor Newton Gimmick, o príncipe Aren, a princesa Rússia e muitos outros personagens, Ted e Grub acabam descobrindo que os cristais têm poderes mágicos e vão precisar proteger eles de uma organização chamada MAV, já que a galera malvada planeja usar os cristais para o mal, obviamente. Além disso, ao longo da série, né, a gente também vai descobrindo mais a respeito da origem do Teddy Ruxpin junto com o personagem e também a respeito do pai dele que está desaparecido. Só que infelizmente, né, a Worlds of Wonders, que era proprietária da marca Teddy Ruxpin lá fora, acabou ficando mal das pernas no meio do caminho e não conseguiu levar o desenho para frente junto com a Dick. Aí a produção de uma 3ª temporada, que iria realmente encerrar a história, né, acabou não acontecendo e o desenho terminou com um gancho para uma conclusão que nunca aconteceu. E quem assistiu o vídeo com a história da Tectoy aqui no Brasil, né, que a gente produziu recentemente, viu que a Tectoy trouxe o Teddy Ruxpin brinquedo para o Brasil em 1988 e mexeu os pauzinhos para que o desenho do Ted estreasse no show da Xuxa em 1989. Férias, show da Xuxa, com novos desenhos super animados. As aventuras de Teddy Ruxpin, um mundo de sonho e magia. Fofo, um cachorro muito esperto envolvido nas maiores confusões. Sky Commander, os defensores do espaço. Denver, o dinossauro, o amigo da garotada. E as aventuras inéditas dos Smurfs, Zillion e Popeye. Show da Xuxa, com novos desenhos animados, a partir da próxima segunda, 8 da manhã. Bom, infelizmente, pelo que eu me lembro, pelo menos, né, a Globo não exibiu todos os episódios do Teddy Ruxpin, bem longe disso, né, exibiu ali pela metade, mais ou menos, e ainda todos eles fora da ordem, né, era bem complicado de assistir esse desenho. E quem se lembra de um guerreiro selvagem e loiro que tinha que sobreviver aos tempos da pré-história? Não, eu não tô falando do Kazar, o herói da Terra Selvagem da Marvel. E também não, eu não tô falando do Kamandi, o herói perdido da DC Comics. Eu tô falando do desenho Haan, o filho dos tempos selvagens. Lembram desse desenho? Passou na Record nos anos 90. E dá pra dizer que o Haan, olha, é muito, mas muito mais antigo que os anos 90. Na verdade, o personagem foi criado em 1969 pelos franceses Georges Lucrier como roteirista, né, e pelo André Cherret como desenhista, já que a estreia do personagem foi nas histórias em quadrinhos, e o Haan é um homem pré-histórico que fica órfão assim que nasce, já que os pais são mortos num ataque de tigres dentes de sabre. E logo, o pequeno Haan é encontrado e acolhido pelo clã de Kraô, que vira o seu pai adotivo e leva o moleque para morar na aldeia próxima das Montanhas Azuis. E é ali nas Montanhas Azuis que o Haan cresce, né, e se torna um grande guerreiro capaz de sobreviver a todas as intempéries daquele tempo. E
E tudo ia de boas, até que as tais montanhas azuis se revelam como sendo um vulcão que entra em erupção e acaba com a aldeia enquanto Haan caçava. Ele ainda encontra o pai adotivo, mas que estava lá, né, quase batendo as botas, mesmo que naquele tempo ninguém tivesse botas para bater, mas bom. O Kraô confia o colar dele pro Haan, fazendo o jovem guerreiro loiro prometer que irá respeitar os símbolos cravados nele, sendo esses os símbolos, né, coragem, lealdade, generosidade, tenacidade e sabedoria. E com isso, o solitário Haan parte para descobrir um mundo novo, encontrando novas tribos e novas aventuras e também muitos desafios. Inclusive, ele se casa e tem 2 filhos gêmeos durante o desenho. E o legal é que essa história que eu contei para vocês, né, serve tanto para esse desenho animado quanto para as histórias em quadrinhos que ele teve lá na Europa. Inclusive, olha só, as primeiras histórias do Haan apareceram traduzidas aqui no Brasil já em 1971. Isso só 2 anos depois da criação do herói lá na França. E acreditem se quiser, foi publicado dentro da revista Contigo da editora Abril, com o nome Haan, o Homem Selvagem. E aí, décadas depois, em 1987, veio esse desenho que a gente assistiu aqui nos anos 90, né? Foi um desenho com uma única temporada, com 26 episódios, com 30 minutos de duração cada um. E como já foi falado, esse desenho é bem fiel às histórias em quadrinhos do herói e mesmo passando batido aqui no Brasil nos anos 80, do nada chegou na Record em 1996 e a emissora exibiu todos, mas todos mesmo, os 26 episódios. Inclusive, ela reprisou o desenho algumas vezes. E como o Haan é bem mais popular lá na Europa do que aqui no Brasil, talvez você não saiba, né? Eu não sabia, mas o herói já tem mais de 100 álbuns e quadrinhos lançados lá fora. E o herói é tão popular lá, né, que ele quase ganhou um longa-metragem que chegou a ser anunciado para 2003 com 40 milhões de euros de investimento e que ia ter o Mark Dacascos como protagonista, né, vivendo o Haan. Só que infelizmente o projeto foi se arrastando e acabou sendo cancelado. Já uma nova série animada do herói conseguiu ver a luz do dia. Isso aconteceu em 2009, com mais uma temporada e outros 26 episódios. E essa série, que permanece inédita aqui no Brasil, toma muitas liberdades criativas e é bem diferente das histórias em quadrinhos e do desenho original. Mesmo assim, parece que os franceses gostaram bastante dessa animação nova, elogiaram bastante ela. Mas eu quero saber o seguinte, vocês lembravam do Haan? Sabiam, né, que ele tinha toda essa história por trás do desenho animado? Coloca aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, né, nunca é demais falar. Bora compartilhar? E está chegando agora aqui no canal, faz o seguinte, né, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos, nostalgia todo dia para vocês. E também, né, se você gosta de podcast, ó, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Tô esperando vocês por lá toda segunda e aqui 2 vezes por semana. Então, por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.